Vocês já viram muitas tatuagens desse símbolo aqui, vocês já viram muita coisa disso na internet. E não sei se vocês se sentem minimamente pensando exatamente sobre a natureza do infinito. Bem, então a gente vai começar a se perguntar essas coisas. A pergunta mais natural para se começar é: o que é o infinito, né? O infinito é uma coisa muito grande, ele é um número. Oi? É uma coisa incontável? É uma boa definição de infinito. Na verdade, existem infinitos que você consegue contar. E existem infinitos que você não consegue contar. Mas essas diferenças a gente vai abordar já já. Mas uma coisa que eu lembro, que é uma das primeiras coisas que vem na cabeça quando eu penso em infinito, é quando... Não sei se vocês passaram por isso. É quando tem, por exemplo, duas pessoas, dois amiguinhos assim, falando: ah, vamos ver quem fala o maior número. Ah, 10, 40, 42. Aí uma pessoa vai lá e fala 100. Aí acha que acabou por aí, acha que, nossa, 100 é muito grande. Mas aí tem um garotinho mais velho lá, tem uns 8 anos já, ele fala 1 milhão. Aí todo mundo fica assim: nossa, esse cara manja. Aí fala: ah, um quinquim, bilhão, milhão, então. Quero ver se passar desse número aí. Mas aí chega o cara mais foda de todos e fala: infinito. Mas aí não para por aí também. Quando você acha que acabou, chegou o infinito. Aí fala: infinito mais infinito, então. Mas essa equação aqui tem muita coisa por trás dela. Vocês acham que infinito mais infinito aumenta, diminui, fica a mesma coisa? É umas perguntas. Mas aí tem várias variações: infinito vezes infinito, infinito elevado a infinito. Mas essas coisas, por mais absurdas que pareçam, a gente consegue fazer elas ter algum significado. A gente consegue expressar matematicamente essas quantidades. E mais do que isso também. Já já vocês vão entender mais um pouco o que eu estou falando. Mas enfim, umas perguntas que vão nortear a gente é: o que é o infinito? Existem diferentes tipos de infinito, como o colega falou. Ah, infinito é uma coisa que não dá para contar. É uma coisa muito grande. O que é contar? Existem infinitos maiores que outros? Não sei se vocês conhecem aquele livro A Culpa é das Estrelas. Tem na contracapa dele exatamente essa frase. E existe um infinito maior que todos os outros? Um infinito infinito? Não sei. É umas perguntas que vocês... Não precisa de nenhum pré-requisito para se fazer essas perguntas. A gente faz essas perguntas todos os dias. Todos os dias não. Mas enfim. Agora vamos começar a estabelecer uma base mínima para a gente tratar o infinito matematicamente. Mas só para introduzir esse operador, hashtag, que a gente lê ele como quantidade de elementos de alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho um conjunto que é formado pelos elementos 2, 3, 10 e 20, então esse conjunto tem 4 elementos, certo? Por que eu estou usando o hashtag agora? Para falar desse jeito mais resumido. Se o A é um conjunto formado por 2, 3, 10 e 20, então a quantidade de elementos do A é igual a 4. É exatamente o que está na frase de cima, só que agora numa linguagem mais resumida, que é mais fácil de trabalhar. E outros exemplos. Se A é esse conjunto aqui, menos 2, 5,7, raiz de 3. Então, a quantidade de elementos de A é 3. Nesse caso aqui, de 1 a 100 tem 100 elementos. Isso aqui é o conjunto que não tem nada dentro. Então, a quantidade de elementos de A é igual a 0. Mas aí, do nada apareceu conjunto, apareceu elemento de conjunto, quantidade de elementos. Porque é assim que a gente vai, de certa forma, alcançar o infinito. E vocês vão ver, acho que nos últimos minutos da palestra, por que essa forma de alcançar o infinito é tão mais poderosa do que outras formas de alcançar o infinito. Bem, mas aí
entra a questão. O conjunto dos números naturais, que é simplesmente os números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse conjunto não acaba, certo? Se você me fala 100, eu falo 1 milhão. Se você me falar 1 milhão, eu falo 1 trilhão e nunca acaba. Por mais que a gente só conheça esses nomes, tipo 1, quinquim, bilhão, bilhão não existe, mas nunca acaba os números naturais. Quantos elementos tem esse conjunto, então? Infinito. Olha só que surpresa. Mas a questão é, a gente não sabe o que é o infinito ainda. Então, tipo, se a gente falar que isso é infinito, o que a gente vai falar do conjunto dos números inteiros? Que além de todos os números positivos, tem os números negativos. É infinito também? É infinito também, vocês estão certos. Mas esse infinito, será que é o mesmo infinito dos naturais? Porque aqui tem... Opa! Porque aqui tem mais números, certo? Os números naturais são só os positivos. Os inteiros, você botou mais coisa. Então, é infinito também? Mas o outro também é infinito, é a mesma coisa? E o conjunto dos números racionais, que é simplesmente o conjunto de todas as frações. 1 sobre 2, 7 sobre 20, menos 2 sobre menos 270. Qualquer fração está nesse conjunto. Qual que é o tamanho desse conjunto? E os números reais? Os números reais, eles são todos os números que a gente consegue pensar na natureza. Ele engloba tanto, tipo, raiz de 7, 2, menos 5, 2,5, 3,1, 2, 3, 9... Todos os números, todos os números. Parece ser bem maior esse conjunto aí, né? Tipo, tudo que você pensar tá lá dentro. Será que esse infinito é maior que esses daqui? Não sei. E agora, partindo da motivação de contar os elementos do conjunto dos números naturais, como a gente conta o infinito? Quando tem um conjunto que tem uma quantidade finita de elementos, a gente aponta o dedo e fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se tiver infinito, a gente nunca vai acabar essa contagem. Então, não tem como a gente fazer da mesma maneira. A gente vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E você nunca vai dar resposta. Mas agora, a gente introduz a ferramenta matemática, que a gente fala assim, dá até medo, mas é uma coisa muito simples, chamada funções. Vocês sabem o que é uma função? Vocês já viram falar de uma função? Alguns de vocês eu acho que já, né? Mas uma função, a definição em si, é uma coisa muito simples. Ela é simplesmente uma associação de coisas. Uma função é simplesmente uma associação de elementos. Ela associa um elemento do conjunto chamado de domínio a um elemento do conjunto chamado de contradomínio. O que quer dizer isso? Por exemplo, se eu apontar para cada um de vocês aqui e falar, sei lá, dar uma cor para cada um. Falar, você é amarelo, ela é rosa, ele é roxo, preto. Eu vou estar construindo uma função. É simplesmente isso. Eu associo a cada aluno dessa sala uma cor. É uma função, pela definição que a gente acabou de mostrar. Nesse caso, o domínio da função seria alunos na sala do anfiteatro verde. E o contradomínio da função seria todas as cores existentes, que eu consiga falar na hora. Certo? Mas aí, vocês estão vendo aqui, além de ser uma função, a gente usa as funções que têm uma característica específica, que são as funções bijetoras. Mas o que é ser bijetora? Primeiro eu vou falar para vocês o que é ser injetora. Uma função pode ter a propriedade de ser injetora, que significa que cada elemento é associado pela função a um elemento diferente. No nosso exemplo aqui, de associar pessoas dessa sala a cores, se eu desse para cada pessoa uma cor diferente, tipo, se eu falasse azul para você e não falasse azul para mais ninguém, e assim com todas as outras pessoas, a função que eu construí aqui agora, a gente falaria que ela é injetora. Só isso. A princípio, é só uma definição,
A gente vai trabalhar com ela mais tarde e vocês vão ver que essas coisas simples são muito poderosas. Um exemplo agora de um diagrama de uma função que é injetora, a gente sempre usa esses diagramas para especificar funções. Nesse caso aqui seria o conjunto do domínio. E, por exemplo, essa função que a gente chamou de f, ela leva o número 1 ao número menos 10. Sabe-se lá por quê? Ela leva o número 2 ao número 5 e o número 3 ao número 23. Essa função, por que ela é injetora? Porque nenhum elemento daqui, quer dizer, cada elemento daqui tem um par diferente aqui. E um exemplo de uma função que não é injetora é essa daqui. Por quê? Porque o 5 tem duas pessoas que têm o 5 como par. Então, não é uma função injetora. Pelo que eu falei. Se eu falar uma cor para você, se eu falar, você recebe o número 5 e ela recebe o número 5, então a função que eu fiz agora não é injetora porque tem duas pessoas com o mesmo número. Agora, um exemplo de uma equação. Essa função aqui, ela é um pouco mais difícil de se enxergar porque o domínio dela são os números naturais. Então não tem como eu desenhar todos os números naturais aqui e fazer os respectivos aqui. Mas dá pra gente desenhar uma parte dela. Eu vou fazer aqui agora. Por exemplo, se eu tenho o 1, o 2, o 3 e etc. Pela essa equação que eu coloquei ali, a função vai levar o número 1. Deixa eu fazer aqui. Ela vai levar o número 1. A gente escreve assim. A função leva o número 1 em 2 vezes o número 1. Que é o que está escrito aqui, olha. Você pega o número que você quer avaliar e faz 2 multiplicado pelo número. Então essa função ela vai levar o número 1 no 2 vezes 1, que é igual a 2. Da mesma maneira, ela vai levar o 2 no 4, o 3 no 6 e assim sucessivamente. Por que essa função é injetora? Porque ela está sempre crescendo. Vocês percebem? Ela nunca vai voltar num elemento que eu já dei para uma pessoa. Tipo, eu dei o 2 para o número 1. A partir daqui, ninguém vai receber o 2, porque está só crescendo. Entende? E por que essa função aqui não é injetora? Agora, o domínio são os números inteiros. Ela não é injetora, vocês podem ver que, por exemplo, f de 2 é só seguir a regrinha. Se eu botei o 2 no lugar do x, do outro lado eu boto 2 no lugar do x. Aí fica 2 ao quadrado. Pode falar. Ótima pergunta. Isso é verdade. Toda função do primeiro grau vai ser injetora? Isso é verdade. Estou pensando de uma maneira de falar para você que só envolve esses conceitos, mas você pode sempre pensar. Uma função do primeiro grau... Deixa eu pegar o apagador. Os gráficos dessa função vão ser sempre retas, certo? Então, ou ela vai ser uma coisa tipo assim, ou vai ser uma coisa tipo assim. E da mesma forma que eu falei, isso aqui é injetora porque está sempre crescendo, nunca volta para o mesmo lugar. Aqui está sempre caindo, nunca volta para o mesmo lugar. A não ser que seja uma função constante. Se for uma função que é assim, que para todo número ela tem o mesmo valor, então ela não é injetora, que eu dei o mesmo número para todo mundo. Mas enfim, é uma boa pergunta. E essa função aqui, ela não é injetora, porque se eu pegar a f de 2, dá 4. Mas se eu pegar f de menos 2, tá muito ruim de chegar? Tá. Se eu pegar f de menos 2, é menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Ou seja, eu peguei um número, deu 4. Peguei outro número, deu 4. Deu a mesma coisa. Então, não é injetora. Isso acontece e dá certo se eu pegar quaisquer números inversos. Tipo, se eu pegar o 10 menos 10, vai dar a mesma coisa. Uma função também pode ter a propriedade de ser sobrejetora, que significa que cada elemento do contradomínio é atingido pela função. Isso significa que todos os elementos desse conjunto têm uma setinha que chega nele. Então, no exemplo das cores e pessoas aqui, seria se eu falasse para todas as cores existentes no mundo, eu desse ela para alguma pessoa. Certo?
Nesse caso, seria meio difícil fazer uma função sobrejetora, né? Porque existem muitas cores. As que a gente sabe dar o nome, tipo azul, vermelho, existem poucas. Mas se você vê cores de computador, cores na web, existem muitos códigos e muitas combinações de números e letras que dão cores diferentes. E com certeza isso é mais que, sei lá, as pessoas que estão aqui. Então, nesse caso, não teria como ser sobrejetora. Essa função é sobrejetora porque todo elemento daqui tem uma setinha chegando. Essa função aqui não é sobrejetora porque eu não dei o 5 para ninguém, nem o 0. Certo? Em equações, essa função aqui é sobrejetora. Por quê? Porque todo número natural que eu pegar aqui, se eu pegar, sei lá, escolhe um número daqui, 70. Que número que essa função leva no 70? 70. Porque f de 70 é 70. E essa função, por que ela não é sobrejetora? Porque a gente pode desenhar ela de novo. 1, 2, 3, 4. f de x igual a 2x. Ela leva o 1. Se eu botar 1 no x, f de 1 dá 2 vezes 1, que dá 2. Ela leva o 2 no 4. Ela leva o 3 no 6. Isso no 8 e etc. Por que ela não é sobrejetora? Tem vários elementos aí que não dá o dobro. Tipo, o 1 não tem nenhum elemento daqui que se eu multiplicar por 2 dá 1. Certo? Não tem nenhum elemento inteiro. Se eu fizer ele vezes 2 dá 1. Porque 1 é o menor número. Então é só um exemplo de uma função que não é sobrejetora. Mas por que eu falei dessas duas propriedades? Injetora e sobrejetora. Porque uma função, a gente chama ela de bijetora se ela satisfaz as duas coisas ao mesmo momento. Se ela é injetora e sobrejetora. Entenderam? Então, as funções bijetoras vão ter um poder enorme em contar elementos de conjuntos. Por exemplo, essa função aqui é bijetora. A gente sempre lembra, injeção é que toma na testa ou no braço, mas injetora é a função. E uma função, ela é uma injeção se cada elemento aqui ganha um número diferente, certo? E ela é sobrejetora se todo elemento daqui tem uma seta saindo. Nesse caso, satisfaz as duas coisas. Nenhum desses elementos vai para o mesmo lugar e todo elemento daqui chega a alguma seta. Então, esse é um exemplo de uma função bijetora. Pode perguntar. Não. Função, vocês vão ver, acho que no próximo slide. Perfeito, pode. Tentar pensar no exemplo aqui, mas perfeitamente. Se eu fizer, essa função aqui, que a gente até falou sobre ela. Se eu pegar aquela função dos inteiros, que pega um número e eleva ele ao quadrado, ela não é injetora, porque se eu pegar o 2, dá 4, e se eu pegar o menos 2, também dá 4. Mas se eu definir a mesma função nos números naturais, eu não vou ter esse truque de pegar o negativo dele. Então, essa função definida nos naturais, cada elemento daqui, ela dá um diferente daqui. Porque não tem esse truque de eu pegar o negativo dele, porque não existe um negativo nos naturais. Então, sua pergunta é perfeita nesse sentido. É muito importante o conjunto que está aqui. Então, nesse caso, essa função, assim, não é injetora, assim é injetora. E as funções bijetoras, como eu já adiantei, são uma ferramenta matemática muito poderosa. E é com ela que a gente vai contar o infinito. Agora, por exemplo, quando a gente tem conjuntos finitos, a gente conta certinho, sem problema.
Mas para conjuntos infinitos, a gente tem essa definição. A gente diz que os conjuntos A e B possuem a mesma quantidade de elementos, naquele jeito resumido que eu falei. Quantidade de elementos de A igual a quantidade de elementos de B, quando a gente consegue construir uma função f com domínio A, que vai para B, que é abjetora. Não importa o tamanho de A e B. Aí aqui tá, nessa nossa definição, como a gente está contando com a função agora, não é a gente que vai apontar o dedo assim, a gente pode contar conjuntos infinitos. Mas uma coisa legal é esse exemplo aqui. Eu tenho o conjunto A, que é formado pelos números 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, que é formado por maçãs. Essa função que eu desenhei com retas, ela é abjetora. Vocês podem ver a abjeção acontecendo quando tem essas coisas lado a lado, assim, sabe? Tipo, cada elemento daqui tem um elemento daqui, e todo elemento daqui tem uma seta chegando. Então isso daqui é uma abjeção. E, pela definição que eu dei no slide anterior, o conjunto A tem 4 elementos, a gente sabe que ele tem 4 elementos, e a função desenhada é abjetora. Portanto, a gente fala que o conjunto B também possui 4 elementos. Vocês entenderam? A gente está contando de um jeito estranho. Mas, a princípio, é assim que a gente vai contar o infinito, que eu prometi para vocês. Mas uma coisa que eu queria falar é que esse jeito não é tão estranho assim. Se eu falar para vocês que no dia a dia a gente conta desse jeito aqui, vocês acham que eu estou mentindo? Vocês fazem funções abjetoras na cabeça de vocês e para contar quanto de dinheiro vocês têm para ir na padaria, sei lá. A gente não faz isso a princípio. Mas, por exemplo, se alguém falasse, conta quantas maçãs tem aqui, o que a gente faria? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Percebe que dá para relacionar as coisas? A gente fala 1, olha para a maçã, dá essa maçã para o número 1. A gente fala 2 para aquela maçã, 3 para aquela maçã, 4 para aquela maçã. Toda maçã que a gente quer contar, a gente contou. Então a função é sobrejetora. E a gente não falou o número 1 repetidas vezes. A gente não conta 1, 1, 1, 1, 2. A gente não conta assim. A gente conta 1, 2, 3. Então o que a gente está fazendo na nossa cabeça é exatamente isso. E não só a gente faz isso, como a gente, desde que a gente era na pré-história. No período neolítico, tem registros de contagem, antes mesmo de surgir a escrita. Então, tipo, as pessoas não sabiam nem escrever, mas elas já contavam. E contavam usando funções abjetoras. Olha que curioso, eles não sabiam nem escrever, e a matemática que a gente modela hoje era exatamente o que estava na cabeça da pessoa contando antes de surgir a escrita. Por quê? Por exemplo, que no Neolítico, que começou a domesticar o gado, começou a ter agricultura familiar, e eles precisavam ter um controle, por exemplo, do rebanho, assim. Então, sei lá, a pessoa tinha 3 boi na casa dela. E aí, ela levava os boi para comer. E aí, quando ela queria ver se eles voltavam, todos, ela pegava umas pedrinhas, e para cada boi que passasse da cerca, ela botava a pedrinha do lado de cá. Então, passou um boi, bota a pedrinha. Passou outro boi, bota a pedrinha. Passou outro boi, bota a pedrinha. E aí, conforme ela via que algum passava para cá, ela voltava a pedrinha para cá. Voltava a pedrinha para cá, voltava a pedrinha para cá. Então, se no final tiver 3 pedrinhas para 3 bois, quer dizer que todos os bois estão do lado de cá. Então, a cada boi está associando uma pedra, e para todo boi está associando uma pedra. É um exemplo de contagem pré-histórica usando funções abjetoras. E também tem registro de cerâmicas que eles guardavam comida, por exemplo, pense em maçãs. Eles guardavam maçãs e para cada maçã que tinha no pote, que eles fechavam, eles desenhavam uma bolinha no pote. Então, tipo, sei lá, se eu vou guardar um pote com 10 maçãs, eu faço 10 bolinhas no pote e fecho, para eu saber que tem 10 maçãs lá dentro. Está fazendo uma abjeção entre o conjunto de bolinhas que você pintou e as maçãs dentro do pote. E aí você fala que existe a mesma quantidade de elementos nos dois conjuntos, que é o que a gente falou aqui. E agora, como eu falei que o tamanho dos conjuntos não importa, quando eles são infinitos, surgem algumas surpresas. Agora eu vou responder
uma das primeiras perguntas. Como comparar o tamanho desses dois conjuntos? Eu tenho os conjuntos naturais e tenho o conjunto dos inteiros. Bem, eu comparo eles fazendo uma função objetora. Então, eu falo para vocês, tem o mesmo tanto de número inteiro do que de número natural. Vocês acreditam? Eu vou provar para vocês construindo uma função bijetora entre esses conjuntos. Essa função aqui meio partida. Eu falo, ela vale, eu falo assim, ela está nos números inteiros. Se o número é negativo, essa função pega ele e multiplica por menos 2. Se ele é positivo, ela multiplica por 2 e soma 1. A gente vai provar que ela é bijetora. Se eu provar que ela é bijetora, ninguém aqui pode reclamar que está certo. Porque até agora vocês concordaram comigo. Funções bijetoras contam elementos de conjunto. Vou provar primeiro que ela é sobrejetora. Então, eu tenho que provar que todo número natural é atingido por essa função. E se escolhermos um número natural, aleatório, então esse número será par ou será ímpar. Certo? Nada demais. Todo número é par ou ímpar. No caso que ele é par, ele é atingido pela função do número inteiro negativo menos n sobre 2. Aí você fala, nossa, o que você está falando? É só você avaliar a função nesse número utilizando essa equação. F de menos n sobre 2 é um número negativo. Para número negativo, você multiplica por menos 2, deu n. Se eu pegar um número aqui qualquer, o número n, então se ele for par, o número que a função vai levar no n é o menos n sobre 2. E se ele for ímpar, o número no domínio que vai atingir ele é o número inteiro positivo n menos 1 sobre 2. Por quê? Simplesmente joga na conta e vê que dá certo. F de n menos 1 sobre 2 é positivo, então eu multiplico por 2 e somo 1, fazendo essa continha aqui, dá n. Então provamos que a função é sobrejetora, porque ela atinge todos os números naturais. Agora, provar que ela é injetora, a gente resume isso nessa frase. Eu vou assumir que no mesmo lugar chegam duas setas, então eu vou provar que esse lugar só pode ser o mesmo que saiu. O que é isso? Se eu tenho dois pontos aqui, se eu assumir que a função chega duas setas desse número, eu vou provar que só podem ter saído do mesmo lugar. Vocês percebem a semelhança disso com ser injetora? Se eu provar que se chegam duas setas aqui, elas só podem ter saído do mesmo número, então eu provei que não pode ter duas setas de números diferentes chegando no mesmo lugar. Vocês conseguem perceber a semelhança? Tá, eu vou desenhar ali então. Então, por exemplo, eu falei para vocês que uma função é injetora se cada elemento daqui tem só uma seta chegando. Se eu fizer isso aqui, não é injetora, certo? Então, essa afirmação aqui, por que ela é equivalente a ser injetora? Porque se eu supor que chega duas setas e concluir que essas setas só podem ter saído do mesmo lugar, então quer dizer que é a mesma seta. Certo? Eu vou falar para vocês o contrário daquela afirmação. Se tivesse dois números, se tivesse uma seta e chegasse de dois lugares diferentes, não seria injetora. É esse o sentido. Então, se eu provar que aquilo vale, eu provei que é injetora. E agora a gente separa em dois casos também. Se vale essa hipótese, então os números n e m são ambos positivos ou são ambos negativos. Isso vale porque se forem de sinais diferentes, nunca vai poder ser o caso que f de n é igual a f de m, que f de n e f de m são iguais por causa dessa equação aqui. Mas a gente divide em dois casos então. Se eles são positivos, a gente assume a hipótese. Se n e m são positivos, então essa equação é essa equação aqui. Por quê? Porque a função pega números positivos e leva em 2 vezes ele mais 1. Certo? Dessa equação, eu tiro um dos dois lados, fica 2n igual a 2m. Agora eu divido por 2, n igual a m. Então, a princípio, eu consegui provar o que eu falei para vocês, que era equivalente a ser injetora, para números positivos. Agora, se são números ambos negativos, f de n igual a f de m, a função vai devolver menos 2 vezes esse número.
Então isso aqui vai ser menos 2n, isso aqui vai ser menos 2n. Agora eu divido dos dois lados por menos 2. Dá n igual a m. Ou seja, em todos os casos, se eu supor isso aqui, eu concluo isso aqui. E como eu falei para vocês, isso é equivalente à definição de ser injetora. Isso quer dizer que se duas setas chegam num lugar, elas só podem ter saído do mesmo elemento. Então, consequentemente, a função é injetora. Aí o que eu falei para vocês. Uma função é sobrejetora se ela satisfaz as duas coisas que a gente acabou de provar. E a gente acabou de provar essas coisas. Matematicamente, seguindo todas as regrinhas, a gente tirou 1 e dividiu por 2, basicamente. E a gente provou que essa função é uma função objetora. Eu construí uma função dos inteiros para os negativos, que é abjetora. Então, eu coloquei os números inteiros lado a lado dos números negativos e fiz uma função bonitinha, abjetora, que associa cada elemento daqui tem um único representante aqui. Vocês conseguem imaginar como seria o desenho dessa função? Seria isso aqui. Nesse caso, as setas estão tortas só pela como eu construí a função. Mas cada elemento aqui tem um único aqui. Não tem nenhuma seta que vai para o mesmo lugar. O que a gente fez aqui foi só construir uma função objetora. E pelo que eu falei para vocês, isso prova que tem o mesmo, que existem tanto os números inteiros quanto os números naturais. Se eu tenho que isso aqui é o conjunto de todos os inteiros, eu posso desenhar o conjunto dos naturais assim. Por quê? Porque aqui estão os negativos, enquanto aqui só estão os positivos. Tá certo? Esse conjunto está dentro desse e não é o mesmo. Mas, por eles terem tamanhos infinitos, coisas estranhas acontecem. Então, esse conjunto está dentro desse, não é igual, mas tem a mesma quantidade de número. A mesma quantidade. É como se eu tivesse uma sacola cheia de maçã, pegasse infinitas maçãs, botasse dentro dessa sacola e falasse para você: não mudou nada, tem a mesma quantidade de maçãs aqui. Tem umas maçãs diferentes e tal, tem umas meio estranhas, umas muito pequenas estranhas, mas eu alimento a mesma quantidade de família que eu já alimentava. Calma lá. Eu provei que o infinito dos inteiros é igual ao infinito dos naturais. Agora a gente vai ver outros infinitos. Mas primeiro essa afirmação aqui, que é bem curiosa. Vocês imaginam uma reta e um plano. Eu falo pra vocês, uma reta tem a mesma quantidade de pontos que um plano. Aí vocês falam: tá louco. Tem uma reta, tem um plano, reta, plano, tem mais ponto no plano. Mas eu falei pra vocês, na matemática, tudo que a gente afirma, a gente demonstra. Então vou fazer uma função bijetora, que sai da reta e vai no plano. Então isso aqui é o que eu denotei. Uma reta que vai de 0 a 1 para o plano cartesiano, no eixo x vai de 0 a 1, no eixo y de 0 a 1. E a função que eu vou definir ela desse jeito. Um ponto nessa reta, ele é 0, alguma coisa, certo? Então, sei lá, se eu pegar o ponto 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí repete de alguma forma. Sei lá, depois do 9 vai pro 3, 2, 5... Nesse caso é uma dízima periódica. Eu falo para vocês, f desse número, pega o primeiro elemento, bota aqui. A segunda casa, bota na coordenada do y. A terceira no x, a quarta no y, e etc. Eu dei um exemplo do que essa função vai valer num ponto. Então, sei lá, ela mandaria o ponto que está aqui para o ponto que no x é 0, 13, 57 e que no y é 0, 2, 4, 6. Então, sei lá, ela mandaria um ponto que está aqui. Um ponto específico que eu peguei. Isso eu posso fazer para qualquer número, vocês concordam? Essa continha aqui? Se você me der um número, eu faço essa continha. Minha afirmação é que essa função é bijetora. As perguntinhas para vocês. Ficou melhor? Mas olha, as duas perguntas que eu faço para vocês. Todos os pontos do plano são atingidos por essa função? Sim, né?
Se eu pegar uma coordenada aqui, é só as casas daqui eu jogar aqui e as casas daqui eu intercalando. Então, essa pergunta é simples. E essa primeira pergunta, pode perguntar. Pode falar. Dá pra falar isso. Nesse caso, eu limitei ele entre 0 e 1 só pra ficar fácil de fazer o número. Mas, inclusive, poderia ser um plano infinito. Poderia ser um plano que não acaba nunca. E ele teria a mesma quantidade de pontos que esse pedacinho de reta de comprimento 1. É um pouco mais difícil de fazer esse exemplo, mas ele pode ser feito. E nesse caso aqui, a primeira pergunta de que todos os pontos do plano são atingidos por f é exatamente a definição de subjetora. Todos os elementos daqui tem um pontinho aqui que f manda. E pontos diferentes da reta são levados a pontos diferentes do plano? Se vocês derem uma olhada, se eu mudar um númerozinho aqui, se no lugar do 3 for o 2, vai mudar um númerozinho aqui. Então vai ser diferente. Então, analisando assim meio por cima, a gente tem a intuição de que essa função é subjetora e injetora. E realmente é. Se essa função é bijetora e ela sai da reta e vai no plano, então a reta tem a mesma quantidade de elementos que um plano. Vocês estão um pouco mais convencidos agora? Isso você pode fazer para todos, porque tudo é conjunto. Se você pegar, sei lá, um cubo e um apagador, você quer provar que o conjunto formado por um cubo e por um apagador tem a mesma quantidade de elementos, você desenha um conjunto com o cubo, desenha outro conjunto com o apagador e constrói a função que leva o cubo no apagador. Essa função, ela é bem simples, você consegue provar que ela é bijetora. Então, você pegou um elemento diferente do outro e falou que os dois conjuntos têm um elemento. Mas você pode fazer isso com qualquer coisa. Mas agora, a gente pode construir uma máquina de produzir infinitos. O que é isso? É o caso que o colega falou. Ah, o infinito dos inteiros é igual a infinitos naturais. Isso acontece sempre? Não. E não só acontece sempre, como a gente vai construir uma máquina agora de construir infinitos. Conjunto das partes. Dado um conjunto, a gente define conjunto PA chamado conjunto das partes. Simplesmente o conjunto de todos os pedaços de outra coisa. Então, exemplo com esse conjunto. Se A é isso aqui, então o conjunto dos pedaços de A, o conjunto das partes de A, são todos os subconjuntos de A. Por quê? Isso aqui é um pedaço do A. O A é isso aqui. 1, 2, 3. Então isso aqui é um pedaço do A. 2, 3. Isso aqui é um pedaço do A, isso aqui é um pedaço do A, isso aqui é um pedaço do A. O A é um pedaço do A. Então esse é o conjunto das partes. Mas por que a gente fala dele? Para comparar o tamanho desses dois conjuntos. E aí vem o grande teorema que revolucionou o estudo dos infinitos. Foi o teorema de Cantor, que diz que se A é um conjunto, então no A tem menos elementos que no conjunto dos pedaços de A. Não importa qual que seja esse conjunto, inclusive se for infinito. Então, o infinito, que representa o tamanho do conjunto, partes de n, o que é esse conjunto aqui? Todo subconjunto que tenha números naturais. Então, esse conjunto aqui, 1, 2, 3, está nesse conjunto. O conjunto formado por 1, 2, 3 está nesse conjunto. O conjunto formado por 2, 4, 6 está nesse conjunto. Todos os pedaços de números naturais. E o teorema de Cantor afirma que sempre vai ter mais elementos, não importa se seja infinito. E você pode fazer essa operação quantas vezes você quiser. Se eu pegar esse conjunto, que já é os pedaços de alguma coisa, e fazer os pedaços dos pedaços, isso é meio difícil de imaginar isso. Mas é simplesmente você pega todos os conjuntos que é formado por elementos desse conjunto. A coisa cresce mais ainda. Então, se eu tenho esse infinito, aqui tem mais elementos. Mais no sentido de você não consegue construir uma função bijetora daqui para cá. Ao contrário dos naturais e dos inteiros, que por mais que a gente ache que tem mais elementos, tem o mesmo tanto. Nesse caso, o infinito, ele é, de certa forma,
domado. Eu adiciono mais coisas, mas ainda está o mesmo infinito. Aqui não. Aqui esse infinito é maior que esse infinito. Assim como esse infinito é maior que esse infinito. E esse processo pode se repetir infinitamente. Então, a gente já consegue responder uma das perguntas que a gente fez no começo. Existem infinitos maiores que outros? Sim. Eu dei o exemplo desse conjunto aqui, que é o conjunto dos pedaços. Mas existem conjuntos que têm infinito maior que outro mais naturais, digamos assim, mais conhecidos. Mas então, se eu chamar isso aqui de infinito, como que eu chamo isso aqui? Infinito vai ficar ambíguo. Se eu falei que esse é maior que esse, eu não posso chamar da mesma coisa. E é aí que entra os números Aleph. Aí você fala, nossa, o que é isso? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebreu. Aí você fala, nossa, matemática é realmente louco, né? Já usou todos os números, vai para a letra. Já usou X, Y, Z, A, vai para o alfabeto grego, alfa, beta, gama. Acabou o alfabeto grego, vamos começar de novo, gente. Alfabeto hebreu tá aí pra gente. Então agora, com a teoria dos números infinitos que Cantor desenvolveu, ele usa dessa letra para representar os infinitos. Então, por exemplo, se A tem K elementos, então o conjunto dos pedaços de A vai ter sempre 2 elevado a K. Então, naquele exemplo que eu fiz aqui, quantos elementos tem o A? 3. Quantos elementos tem P de A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 é 2 ao cubo. Por quê? 3 é a quantidade de elementos de A. E eu falei que o conjunto partes de A tem sempre tamanho 2 elevado à quantidade de elementos. Aquele lá é só um exemplo. E agora a gente fala que os conjuntos dos naturais, a gente dá essa letra aqui, essa letra chique. Aleph 0. Eles botam essas letras estranhas só para você ver que tem uma coisa muito, muito profunda por trás daquilo. Você lê e fala, nossa, Aleph 0 deve ser uma quantidade muito importante. E realmente é. E uma coisa que eu falei que aparece mais naturalmente, acontece desse conjunto aqui ter o mesmo tamanho do conjunto de números reais. Então, a pergunta que você fez no começo, o conjunto dos números reais, que é o conjunto de todos os números que eu consigo pensar, no caso raiz de 5, menos π, enfim, dízimas periódicas, ele sim, você botou tanto número, mas tanto número, que ficou de fato maior. No caso dos inteiros e naturais, não. Mas no caso dos reais, sim. A gente poderia provar isso, não é muito difícil, mas aí precisa de mais uns 30 minutos. Mas a gente consegue fazer isso. A gente consegue provar que tem mais números reais, que o infinito dos reais é bem maior que o infinito dos naturais. Mas enfim, por que os Aleph são importantes? Cantor, ele pegou todos os números Aleph, todos os infinitos, perdão, e deu um número Aleph para cada infinito. Aí você fala assim, nossa, como que esse cara fez isso, né? Existem infinitos, cada infinito é tão maior que o outro, e o outro é maior ainda, e isso sai infinitamente, e o cara deu um número para cada infinito. Agora, pra gente explicar como que ele fez isso, aí não era 30 minutos, aí era 2 horas, no mínimo. Mas o que eu quero dizer com isso? O conjunto dos números naturais tem Aleph 0 elementos, é assim que a gente fala. A quantidade de elementos dos naturais é Aleph 0. É simplesmente, eu chamei um negócio com um nome estranho. É só isso, gente. Os números inteiros, a gente provou que é Aleph 0 também. Os racionais, a gente não provou, mas isso é 10 minutos para fazer, para construir uma função bijetora entre esse cara aqui e esse cara aqui. E o conjunto dos reais tem 2 elevado a Aleph 0. Quando é número finito, é fácil fazer a potência. Você multiplica ele por ele mesmo 3 vezes. Mas o que é pegar o 2 e multiplicar ele por ele mesmo infinitas vezes?
a gente consegue começar a imaginar essas coisas, só que nosso poder intuitivo às vezes não alcança tudo que a matemática alcança. Mas fazendo funções bijetoras, fazendo funções de contagem, a gente consegue provar essas coisas sem conseguir imaginar elas como um todo. E foi isso, na verdade, que eu vou falar mais pra frente. Agora uma pergunta. Eu falei, aqui tem um infinito, Aleph zero. E por que é Aleph zero? Porque essa sequência aqui começa no Aleph zero. E o infinito dos naturais é o primeiro infinito. É o infinito menorzinho que a gente conhece. Então, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito é o infinito menor que existe. Existem infinitos infinitamente maiores, que é o exemplo que a gente deu. Se eu pegar e fazer o conjunto dos pedaços disso, ou simplesmente pegar o conjunto dos números reais, isso dá 2 elevado a Aleph zero, que é 2 elevado ao infinito. Mas agora uma pergunta. Tá, aqui a gente tem o Aleph zero. Aqui, Aleph zero. Se eu estender para os conjuntos racionais, continua Aleph zero. E se eu estender para os números reais, dá um salto. 2 elevado a Aleph zero. Aí vocês se perguntam. Esse aqui é o menor infinito. Esse é o segundo menor. Esse é o terceiro menor. Esse é o enésimo menor. Esse é o ômegaésimo menor. Pode perguntar. Diferente. Eu escrevi essa sequência exatamente para falar que cada Aleph é diferente do outro. E aqui está na ordem crescente. Seja lá o que for o Aleph 1, ele é o mais perto do Aleph 0, mas é maior que ele já. E agora a grande pergunta. O infinito dos números reais é o próximo infinito? Nesse pulo aqui que eu fiz, dos números naturais para os reais, vem um infinito bem maior. 2 elevado a infinito é muito grande. A pergunta, ficou alguma coisa no meio? O 2 elevado a infinito está aqui? Ou está aqui? Ou está aqui? Vocês acham que foi muito infinito ou pouco infinito, assim? Foi muito. Porque nos conjuntos não tem nenhum conjunto no meio aqui que tenha a quantidade de elementos intermediária. Naturais, inteiros, racionais, está tudo no Aleph zero. Mas nos reais subiu muito. E essa pergunta é uma sacanagem perguntar para vocês, porque essa pergunta é irrespondível. Não só no sentido de que ela é muito difícil. É uma pergunta irrespondível. Depois de muitos anos pesquisando sobre números infinitos, Cantor não conseguiu responder essa pergunta, que foi o cara que desenvolveu aquela máquina de fazer infinito. Ele não conseguiu responder essa pergunta. Ele morreu, deixou isso aberto, e se eu não me engano, na primeira metade do século XX, ou seja, 1940, 1945, provaram que essa afirmação é irrespondível. A gente não consegue falar que o infinito dos reais é o próximo infinito. E ao mesmo tempo, a gente também não consegue falar que não é o próximo. Confuso, né? Tipo, não é que é difícil afirmar que é o próximo. Provaram que você não consegue falar que é o próximo. É estranho isso, né? Mas isso é verdade. Isso faz parte de umas afirmações na matemática que a gente chama de problemas indecidíveis. Existem afirmações que são verdadeiras, como, por exemplo, tem a mesma quantidade de elementos nos naturais que nos números inteiros. Existem afirmações que são falsas, por exemplo, 2 igual a 10 é uma afirmação falsa. Existem afirmações indecidíveis. É uma coisa muito nova, é uma coisa que veio à tona no século XX mesmo, e isso revolucionou a matemática de uma maneira indescritível. Não só a gente olhando a matemática e pensando nela, mas a comunidade matemática inteira. Isso teve inúmeros desdobramentos, inúmeras implicações filosóficas. Porque imagina, você está trabalhando num problema e ele pode ser um problema indecidível, que você nunca vai conseguir achar uma coisa. Você nunca vai conseguir ver se é verdade e ver se é mentira. Imagina, você pesquisa sua vida inteira uma coisa
E ela pode ser literalmente impossível de ser provada. Mas só para falar um pouco do que isso implicou, Cantor mesmo, em 1877, exatamente sobre aquilo de falar que tem a mesma quantidade de elementos aqui que aqui. Vocês não acreditaram, eu não acreditei, nem o cara que fez isso acreditou quando ele fez. Ele disse, estou vendo, mas não acredito. A partir da definição de contagem que a gente deu, que é fazer funções bijetoras entre conjuntos, a gente prova que é igual. Ele provou que é igual, e se você só assumiu coisas que pareciam completamente plausíveis, que era as funções bijetoras contam elementos, que eu fiz com vocês aqui, contar conjunto de maçã, que isso a gente faz desde a pré-história, a gente fez para os números infinitos e deu uma coisa surpreendente, assim. Tem a mesma quantidade de números positivos que negativos. Cantor disse, estou vendo, mas não acredito. E não só ele. É um pouco engraçado a próxima frase, porque a gente acha que, sei lá, pessoal que pesquisa é tudo unido, matemático, ninguém discorda entre si. E um cara bem famoso, que era o Poincaré, não sei como é que fala isso, que é francês, ele falou, a teoria de Cantor é uma moléstia, uma doença perversa, da qual algum dia os matemáticos estarão curados. Era pesadíssimo. E não foi só ele não que rejeitou. Teve vários matemáticos rejeitaram essas ideias, no sentido de estou vendo, mas não acredito. Porque é verdade, sabe? A gente fez, a gente não mentiu. Eu juro pra vocês que eu não menti. E a gente chega nessas coisas. Mas, depois de uns anos, umas décadas atrás, sei lá, a teoria de Cantor foi consolidada. E hoje ela revolucionou a matemática nesse sentido. E aí tem outra frase que é positiva, né? Pra vocês não acharem que todo mundo só deu pedrada no Cantor. David Hilbert, que é outro matemático famosíssimo. Ele falou, ninguém nos expulsará do paraíso que George Cantor abriu para nós. Em que sentido? No sentido de como a gente enxerga o infinito. O infinito, desde que a humanidade existe, a gente se pergunta sobre ele. Aristóteles, Platão, todos eles se perguntavam sobre o infinito. Existe aí, nesse caso, o que seria o infinito em potência? Seria eu falar, é um infinito que não acontece no agora. Seria eu falar assim pra vocês, o infinito é aquilo que a gente chega depois de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Percebe? O infinito não está aqui agora no presente. Ele está lá. É no final dessa contagem aí. Não termina, mas ele está lá. Ele é o infinito. O infinito em potência, ele aparece de formas mais naturais também. Sei lá, vocês conseguem pensar numa coisa que seja infinita? No sentido mais geral da palavra. Sem pensar em números. Alguém quer falar um exemplo, assim, que vem na cabeça? O universo. Essa é uma pergunta importantíssima. Mas a gente, infelizmente, a gente não consegue responder se o universo é infinito ou não. É uma pergunta muito delicada. Você pode procurar coisas sobre isso, mas ele diz é uma coisa difícil porque a gente tem um universo observável, um universo não observável. A gente tem, sei lá, 1000 teorias na cosmologia que estudam isso e a gente ainda não consegue dizer se o universo ou ele é só muito grande, ou ele é só 1 quinquim bilhão milhão de quilômetros, anos-luz, ou ele é realmente infinito. A gente não consegue responder isso ainda com clareza. Mas uma coisa simples, que a gente pode falar que é um infinito em potência, seria, sei lá, o horizonte. O horizonte que a gente enxerga. É uma coisa que está lá longe. Não importa quanto mais a gente ande, o horizonte sempre está lá longe. Certo? A gente é tentado a dizer que o horizonte está no infinito. Porque por mais que eu ande, por mais que eu, sei lá, pegue uma nave espacial, viaje à velocidade da luz, o horizonte visual, ele está lá. Lá onde eu ainda não cheguei e nunca vou chegar. Então é infinito em potência nesse sentido, porque ele não está no presente. E Cantor, ele quebra com essa ideia. Vocês percebem que a gente pegou o infinito na mão,
A gente falou, olha, isso aqui é o tamanho dos naturais. Tá aqui. O dos reais é maior. Ele tá aqui agora. É um jeito de você pegar o infinito e trabalhar com ele, e brincar com ele de maneiras diferentes. A gente constrói infinitos maiores que outros. O infinito não só tá aqui como a gente consegue construir mais infinitos. A gente traz o infinito para cá, a gente traz outro infinito, a gente traz outro maior ainda. Vai trazendo para a sacola, infinito, infinito, infinito e infinitamente. Nesse sentido, teve um baque, assim, tanto na compreensão matemática do infinito, quanto na compreensão filosófica do infinito. Porque antes se limitava ao infinito em potência. Aliás, Aristóteles, Platão, todos eles negavam, inclusive, a existência de um infinito em potência. No sentido de que é uma coisa impensável. A gente não consegue materializar o que nunca chega. Isso não é um pensamento bom, nas palavras deles. Mas alguns filósofos aceitavam essa ideia, que é uma ideia real, em certo sentido. Mas o infinito real, de Cantor, deu um baque na sociedade matemática, deu um baque na sociedade filosófica, e é por isso que ele é tão reconhecido, por isso que Cantor ele ficou tão famoso, mas na época dele ele foi muito rejeitado, ele, enfim, desenvolveu vários problemas por causa disso. E eu acho que é isso, assim, deixar para vocês também aquele problema, que é um problema indecidível, que é uma coisa muito interessante de se pesquisar, que foi a existência de problemas indecidíveis, foi outra coisa que caiu um monte de gente também, caiu em cima de quem descobriu isso, caiu em cima de quem provou essas coisas, e quem provou não só que existem problemas indecidíveis, mas que a matemática é repleta deles, não só isso, não só tem um problema que eu não consigo provar nem falar que é mentira, como a matemática está repleta deles. Quem provou isso foi um matemático alemão chamado Kurt Gödel. Ele provou que na matemática, se você quiser continuar nessa matemática com esses axiomas matemáticos, você vai ter que lidar com uma quantidade de problemas indecidíveis sempre. Você nunca vai conseguir mudar sua matemática de maneira que só tenha problemas como a gente conhece, problemas que são verdade ou que são mentira. E esse cara também, ele foi rejeitado, e isso é muito recente, gente. Isso é do século... muito recente. Século XX. Mas em vista, sei lá, que a gente estudou na escola, tipo, teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos, são coisas muito importantes, mas que aconteceram lá atrás. Isso aqui aconteceu, tipo, nessa escala, aconteceu, tipo, ontem, sabe? E esse cara que provou, se vocês quiserem pesquisar depois, chama Teorema da Incompletude de Gödel. Fala Gödel, mas escreve Gödel. E pesquisar mais sobre ele também, e sobre todas essas coisas que, tipo assim, não precisa saber muita matemática, porque são coisas que a gente consegue materializar em palavras na linguagem portuguesa, assim. Problemas indecidíveis, problemas que você não consegue provar nem falar que tá errado. Mas enfim, é isso. Deixo essa pedrinha no sapato de vocês, não só de vocês, como de toda a comunidade matemática. E... obrigado.